Olá a todos, eu sou o Piara Bosque e esse é mais um podcast Voto Mais, como sempre bem acompanhado. Hoje eu tô aqui com a jornalista Maga Stoppazoli, que está em diversos veículos e é a mais nova aquisição da NDTV, do Grupo ND, lá com o Balanço Geral de Criciúma. E eu tenho aqui outro colega de casa, Paulo Hollenberg, colunista do Jornal ND, também tá no ND+. E hoje a conversa vai girar por dois assuntos que estão movimentando esse período pré-eleitoral em Santa Catarina, e não só o eleitoral, mas também a própria composição das forças políticas aqui no estado. Primeiro, uma disputa pelo eleitor bolsonarista muito clara entre pré-candidatos do PL e pré-candidatos do PSD. A turma do mesmo partido do Bolsonaro e quem está querendo tirar uma lasca, dizer que na temática, no assunto, no discurso, está emparelhado. E o segundo ponto é essa relação do MDB que está no governo Lula, está no governo Jorginho Melo e está tentando dizer assim, ser um pêndulo. Quando o Jorginho não tem um bom diálogo com o governo Lula, é o MDB que vai lá e azeita a conversa. O MDB é bom de azeite, né, Maga? O MDB é bom de azeite. O Piara, é um prazer estar aqui. Eu tô emocionada de estar aqui. Chique demais, tá? Eu acho que tu tá no lugar certo, fazendo a coisa certa, na hora certa. Então, muito obrigada pelo convite. Sobre a relação do PSD e do PL, olha, fazia tempo que eu não via tanta gente brigando pela mesma coisa, né? E eu te confesso que, especialmente quando a gente faz um olhar micro, ou pelo menos regionalizado, fica mais divertido ainda, porque todo mundo tá tentando tirar uma casquinha de onde não tem casquinha para todo mundo. É importante para eles tentarem... Se não tem casquinha, dá para comer sorvete no potinho? Derrete, né? Não tem o mesmo gosto. O que tu acha, Paulo Hollenberg? Primeiro, agradecer o convite, né? Eu acho que estar presente diante desses dois, eu sou um novato, né? Sou mais um repórter do que um colunista, mas é minha primeira experiência com um podcast. Mas não te preocupe, tô tremendo. Na primeira edição, quem disse que era a primeira experiência como podcast foi o Moacir Pereira. Então, se o Moacir Pereira estava estreando com podcast... Então, eu tô mais tranquilo ainda. Eu aqui sou um possibilitador de estreias em podcast. Que ótimo. Essa relação, esse pedacinho do sorvete, né, do pote, a gente viu agora no CEPAC, né, essa conferência lá que vimos uma migração, né, de PSD, principalmente PSD e PL, tentando tirar a tal da casquinha, né? Uma foto ao lado do ex-presidente, né? Do Bolsonaro e do próprio Milei. Mas eu acho que muita gente saiu de lá frustrada, né? Saiu sem fotos em rede social. Eu fiquei com a sensação de que se o Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro é a casquinha, o copinho é o Eduardo Bolsonaro, né? Porque teve Eduardo Bolsonaro, pra quem tava lá, teve Eduardo Bolsonaro. Tu sabe quando tu vai tirar um copo descartável daquele negócio de suporte, que tu tira um, vem dois, entendeu? É tipo isso, assim, não, porque ele era o promotor do evento, né? O organizador. A Júlia Zanata aqui em Santa Catarina ajudou muito. E aí, vamos falar especificamente, né, dos nomes, né? O prefeito Clédio Salvaro e seu pré-candidato em Criciúma, Vaguinho, e o Orvino Coelho de Ávila, prefeito e pré-candidato do PSD em São José, conseguiram entrar num jantar para 100 pessoas, 5 mil reais por convite, e não bastava ter os 5 mil reais, porque tem muita gente que pagaria, mas tinha que ter o acesso, né? E aí eles conseguiram esse acesso e invadiram a festa. O Bolsonaro, pai, não tirou foto, não fez vídeo com quem não, o Jorge. Ele seguiu o alinhamento. Parece que ele foi mais prudente agora, né? Porque ele tava mais solto, era mais foto com todo mundo. Agora ele deu essa habilidade. Quer ver os vídeos antes. Botou o Eduardo pra... Vai tu, filho. Mas o Eduardo pergunta mais pra Júlia do que pro Jorginho as coisas, né? Isso é um fato. Ela nos deu uma entrevista em Criciúma e ela disse isso. Questionei a ela, né, eu perguntei a ela, quem é o teu pré-candidato em Criciúma? Porque tem uma relação com ambos, enfim. Aí ela disse... É o Ricardo Guide. E depois ela me mandou uma série de vídeos assistindo a palestra do Eduardo Bolsonaro ao lado do marido, Guilherme Colombo, e do Ricardo Guide falou, agora tu tá insatisfeita. Rimos, enfim. Mas aí ela disse, não, porque o Eduardo depois, ele grava vídeo com todo mundo, não vai dispensar apoio de ninguém, mas depois ele me pergunta. Falei, então tá bom. Engraçado que eu notei também foi a não presença do João, né? Do João Rodrigues, o mais bolsonarista do PSD, né? E ele não estava presente. Eu acho que da mesma forma que o Jorginho não tá colocando um candidato a prefeito em Chapecó para não medir quem é mais Bolsonaro, se o PL ou o João Rodrigues também não foi na festa do PL
para não levar desaforo. Então acho que fica um tratado de Tordesilhas ali. Esse evento, ele serviu para muita coisa extra-campo, né? Porque daí tinha as palestras, tá, ok. Mas tudo que aconteceu no entorno disso, a briga, se a gente for olhar para Criciúma, por exemplo, um pré-candidato veio no sábado, precisou pagar tal, mas ok, pagou, mas foi, teve vídeo, teve tudo. O outro foi no domingo, aí almoçou, sabe? Essa tentativa de quem é mais Bolsonaro, quem chega mais perto, não é quem é mais Bolsonaro, quem chega mais perto, né? Quem chega mais perto do Bolsonaro. Mas eu fiquei Então, com é uma uma sensação escala. de recálculo de rota ali do Guide. Eu acho que o Guide minimizou a importância do CEPAC e domingo correu pra lá. Eu fiquei com essa sensação, porque o Clésio... O Clésio é muito... Ele é muito bom de enxergar a hora de ir aonde, né? Por exemplo, quando ele esteve em Brasília, naquela agenda que eles tinham... Eles não foram a Brasília só pra isso. Mas ele foi para outras agendas, mas ele aproveitou a agenda e foi ao gabinete do Jair Bolsonaro. E saiu de lá com um vídeo, né? Então, ele é muito bom de enxergar a hora que aquilo vai render. Opa, vai render. Mas tem alguém abrindo essa porta, né? Tem alguém abrindo a porta. Tem Mas alguém abrindo muito a porta. Aquele velho ditado, Paulo, Tem alguém abrindo a porta. que jabuti não sobe na árvore sozinho, né? Alguém vai lá e coloca. E Nossa. aí, os jabutis de São José e de Criciúma estão se mexendo. Quem pagou... Não me aperta que eu falo, hein? Fala então. Não me aperta que eu digo quem eu acho que é. Bom, o Guilherme Colombo, que também é conhecido como Júlio Zanato, O Júlio Zanato tá que é batizado o marido já. da Júlia Zanata, eu e a Maga começamos essa brincadeira lá em Criciúma. Pegou. E diz que até o Eduardo Bolsonaro já chama ele de Júlio Zanato. Eu vi um print dele chamando ele de Júlio Zanato. Eu vi, ele publicou nos stories chamando ele de Júlio O Zanato. Júlio Zanato tava na foto com o Clésio, então ficou meio fácil matar essa charada aí. O Júlio Zanato estava na foto com o Clésio e o Júlio Zanato tava também... Ah, não, lá não. Agora já tô espalhando notícia falsa, que ele vai me acusar de notícia falsa. Lá em Brasília, quem tava era o Safe. Olha o processinho. Deus livre. Lá em Brasília, quem fez essa função foi o Jorge Safe. Mas assim, quem também tava no almoço, no jantar, e não fez tanto alarde, fez vídeos no CEPAC e tal, foi o ex-governador Leonel Pavan, PSD, que vai ser pré-candidato em Camboriú, e a filha, Juliana Pavan. Tiraram foto com o Eduardo, mas não gravaram vídeo com o Eduardo Bolsonaro, mas estavam por ali. Mas já mostra. Mas aí a pergunta que eu quero fazer pra vocês. O que a gente viu na eleição estadual foi o seguinte: o Amin lá dizendo que era mais bolsonarista do que o Jorginho, porque era amigo do Bolsonaro, porque o Jorginho já tava no palanque da Dilma, veio foto, tudo. Mas na hora da urna, o eleitor quer saber quem é do partido do Bolsonaro. E quem era do partido do Bolsonaro foi eleito. E eu tô falando do Amin porque é o exemplo máximo de um candidato ao governo. Mas o Senado aconteceu a mesma coisa. O Kennedy Nunes, no discurso, era muito mais contundente com pautas conservadoras, mas não arrancou voto do Safe. Para deputado, a gente viu uma concentração de votos do PL e os partidos que se colocavam como bolsonaristas, União Brasil, Podemos, etc., minguando na urna. Na eleição municipal, esse discurso, sou bolsonarista, embora não esteja no PL, Maga, Paulo, vocês acham que cola? Primeiro que a figura do Jair Bolsonaro é a figura, né, a materialização da direita hoje. Ainda é, né? Ah, vai ter outros nomes, se ele permanecer inelegível, vai ter outros nomes, quem vai ser, quem não vai ser, enfim. Mas hoje, nesse momento, agora, na metade do ano de 2024, ele é a direita. E a direita é Jair Bolsonaro. Tirando o Jair Bolsonaro, aí fica um balaio de gato. Mas nesse momento, ele é a direita. E ele é o PL. E o PL é 22. Então... É a grife, né? É grife. É grife. E a gente vê pela corrida das pessoas para tentar se colar nisso, que é uma grife. E aí, sobre a questão da eleição municipal, eu tenho visto pesquisas de alguns municípios, não sobre quem está na frente ali, mas sobre a influência desse voto. O que as pessoas respondem na hora do voto? Né? Se uma indicação de um candidato do Bolsonaro vai ter validade, se o Bolsonaro disser, esse aqui é o cara, vai valer alguma coisa? E ainda é muito expressivo. É mais expressivo que o Jorginho. Mas, Maga, no caso ali de Criciúma, que você conhece mais a fundo, o Clécio, ele já tem essa figura muito ligada, apesar de ser do PSD, ele tem essa figura muito ligada ao Bolsonaro, até mesmo por pautas conservadoras ali. Você não acredita que ele vai conseguir absorver o candidato dele, o pré-candidato dele, absorver esses votos? O Salvador está sofrendo de uma questão que políticos de longa data sofrem em algum momento, né? E é o que está acontecendo com ele hoje. Que é isso a gente percebe na rua, né? Conversando com as pessoas. As pessoas não querem votar
no Clésio Salvaro, não querem votar no candidato no Clésio Salvaro, tem essa resistência. Então, esse é o momento em que eles estão trabalhando para quebrar essa resistência, né? Porque não é o Clésio Salvaro que vai para a prefeitura, é uma outra pessoa. Mas também tem uma sensação seguinte, se fosse o Clésio Salvaro, ia ser mais difícil. Ia ser muito mais difícil. Justamente, e provavelmente a transferência que é muito difícil. A transferência, a dificuldade do Clésio está na transferência de voto. Ele, por ele mesmo, ele se reelegeria. Se fosse possível, né? Uma terceira eleição, enfim, não importa com quem fosse, dificilmente perderia a eleição. A liderança orgânica que é dele. É dele. A cidade é uma coisa que impressiona, inclusive em outras regiões. É dele, quer olhar para esse fenômeno. Forte. Faz 15 anos que Criciúma está dando 70% dos votos para o Clésio. E uma vez deu pro Márcio Búrigo, indicado pelo Clésio, e eles romperam. É meio que um trauma. Então acho que isso fica na cabeça do eleitor. Isso fica muito forte, assim. O Clésio Salvaro, o modo como ele consegue canalizar a atenção para ele é leonino, né, Paulo? Então... Para quem não conhece Maga Stopazoli de outras regiões, eu boto o signo na mesa, é a pessoa assim, que mais linka a personalidade do político com o seu signo. E até hoje não errei, tá? Porque assim, ó, Carlos Moisés é leonino, tá? O Clésio Salvaro é leonino. Então, o Clésio, ele chama a atenção. Panorama aqui para Grande Florianópolis. 2 políticos leoninos aqui da Grande Florianópolis. Bruno Souza e Pedrão. Não preciso falar mais nada. Não precisa falar mais nada. Então, ele consegue atrair. Exemplo, se ele tá num espaço qualquer que ele e o pré-candidato dele, ele vira assunto muito automaticamente, assim, não é nem... Como é que tu tá vendo lá a troca da candidatura? Porque, assim, o Clésio Salvaro apostou muito em Arleu da Silveira, apostou todas as fichas, deu para ele a coordenação do principal plano de obras da cidade, era o Arleu, e no momento que o Guide deixa o PSD e vai pro PL, e fica um cenário ruim, e eles trocam o candidato pelo Vaguinho, que seria um candidato mais leve, com um perfil mais técnico. Como é que é a diferença... Como é que tá vivendo a cidade com esse novo candidato da prefeitura? O que acontece? Eu acho que isso foi ruim pro Clésio Salvaro, a troca de candidato, pelo seguinte motivo. Porque foi nessa troca de candidato que ficou evidente a dificuldade de transferência de voto. E aí, hoje existe isso, né? Mas então, o problema não era o Arleu. Era a dificuldade de transferência de voto. Porque o Wagner, ele por ele próprio, ele é uma figura que tem um outro perfil. É o outro perfil, ele se comunica muito melhor, ele tem outro perfil, mas ele também tá com a mesma dificuldade, né? Então, deixou em aberto que a dificuldade tem a ver com a transferência do voto. Trocou de nome, mas ainda carrega na testa, né, o fato de ser um indicado de Clésio Salvaro. E aí ele emperra nisso. Os votos que o Arleu tinha, enfim, o potencial de votos que o Arleu tinha era por um motivo. O potencial de votos que o Vaguinho tem é por outro motivo. Mas ambos esbarram na mesma questão, que é a... Sabe o que eu acho mais curioso nisso tudo? Queria trazer vocês para esse debate. É o seguinte, a gente vê essa estratégia do PSD de brigar quem é mais Bolsonaro. O Orvino diz que é mais Bolsonaro que a Adeliana Dal Ponte, ex-prefeita que está no PL. Tem essa questão. Mas onde está mais funcionando essa lógica é em Joinville, onde o Adriano Silva, o prefeito, vai para a reeleição. Tem muito favorito, as pesquisas indicam uma ampla vantagem em relação à candidatura do PL, do Sargento Lima, que é um bolsonarista de discurso e tal. E lá, o Novo é um partido de direita, embora o bolsonarista possa questionar isso, o Novo é um partido de direita, e o Adriano não fica falando que é bolsonarista. É algo como se fosse orgânico. E aí, o eleitor, ele está conseguindo tirar esse tema da eleição. E aí, o que eu vejo no PSD, tanto em Criciúma quanto em São José, é muito de trazer... E aí, parece que toda vez que fala do Bolsonaro, lembra o eleitor que eles não são do partido do Bolsonaro. Mas eu acredito também que é uma eleição, como muita gente diz, a eleição municipal é uma eleição diferente, né? As pessoas passam mais a observar o que o prefeito tem feito, as realizações. E eu acredito, não conheço muito a gestão do Adriano, mas para ela ter essa positividade, ele deve ter feito alguma coisa positiva. Então, é uma eleição bem diferente. E eu acredito que esse efeito 22, ou efeito 13, ou qualquer onda que venha, não deve atingi-lo, como também não deve atingir outros prefeitos que tenham feito um bom trabalho. E como todo mundo diz, é uma eleição diferente. O cidadão, o eleitor, ele quer ver a rua dele calçada, ele quer ver o esgoto
Então, acho que E Joinville tem uma coisa que algumas cidades de Santa Catarina têm, mas não todas, que é o bombeiro voluntário. A Corporação dos Bombeiros Voluntários. O Do prefeito... qual ele faz que parte, ele é bombeiro. Então, o prefeito, no mandato que eventualmente salva uma criança num acidente, isso só Joinville. Não, é um negócio espetacular. Mas- Antes de voltar... Perdão. Não, ele, mas ele, eu só- acho que ele- é, ele- mas acho ele que- ajudou a socorrer uma bailarina do balé do festival de dança que se acidentou e tal, e ele tava na linha de frente porque era o plantão dele. Era o plantão Isso é uma coisa muito interessante da É cidade de verdade. Joinville, Jaraguá do Sul tem isso também, do envolvimento da comunidade com essa causa dos bombeiros voluntários. Não é o tema do podcast, mas é sempre bom lembrar que nem todas as regiões de Santa Catarina têm, os bombeiros militares também têm o seu papel, mas esse envolvimento de que eventualmente o prefeito ou o empresário dá um período do seu dia para Isso conta muito. Isso conta muito. então é um perfil do Adriano que é um perfil assim, perfil jovem, empresário, com um discurso muito alinhado com a associação empresarial, mas com um rosto em que o joinvilense se vê. Acho que o Adriano é um fenômeno interessante a ser observado lá Pra 2026 também? também para 2026. E quem tá falando isso não sou eu, é o PSD, porque o PSD tá apoiando o Adriano lá em Joinville De sem olho no pedir Adriano. a vice. Porque o Adriano quis manter a vice, Regiane Gambim, jornalista como nós. Quem sabe um dia a gente não traz ela para essa conversa. E porque vê nele uma possibilidade de ele se reelegendo, um possível nome para composição, até para liderar uma chapa. Porque João Rodrigues e Jorginho têm o mesmo perfil. O João Rodrigues com mais experiência administrativa, que o Jorginho vai Ganhar agora. ganha agora já 1 ano e meio de governador de estado. Já tá habituado. Já tá empatado com 3 mandatos de prefeito do João Rodrigues, porque o estado Sim. é dinâmico. Mas é imenso, né? Mas se o perfil na eleição seguinte for assim, precisamos de um candidato com outro jeito, outro estilo, o Adriano O Adriano cola. pode ser. Pode ser. O que cola, não cola, já funciona muito. Às vezes funciona muito na mesa, mas não funciona com o eleitorado. É né? verdade. Antes de falar sobre por que uns conseguem provar que são bolsonaristas e outros não, quero mandar um recado pro prefeito Adriano de Joinville. Tu sabia que aquela empresa que vende Sadol é da família dele? Ah, é. É. Eu não vou perdoar nunca a família do Adriano, que eu passei a minha infância tomando Sadol. Ah, Que negócio horroroso. Beijo, prefeito. Eu gosto, Mas- eu gosto tanto de Sadol que eu continuei tomando coisas com aquela mesma graduação alcoólica. Tomei Sadol a minha vida inteira. Descobri isso essa semana, que é da família dele. Pô, Não, pelo amor esse negócio de Deus, político empresário é muito divertido, porque uma vez eu lembro que eu tinha entrevistado o Milton Obos, deputado estadual, foi prefeito de Rio do Sul, tá sem mandato atual, e ele é um empresário extremamente bem sucedido. Eu falei, mas o que é a empresa dele na bicicleta? Aí eu fui olhar assim, mas que marca de bicicleta é essa que eu nunca vi? Aí eu fui pesquisar. E aí, porque ele é tão bem sucedido com uma bicicleta que eu nunca vi essa marca? Eu fui pesquisar e vi que ele fabricava peças, Peça de bicicleta. componentes e tal. Eu fui olhar a minha bicicleta, a minha Caloi, metade dela, Era 70% era do Milton. Aham. Então é um negócio assim, o que o político faz nas horas vagas. Nossa, o Adriano, por exemplo, a empresa Sadol, dele né? só não fabrica ali as rodas, mas até o pedal Então, e a família do Adriano, então, detém o monopólio do Sadol. Do Sadol. Pô, prefeito. Mas, assim, sobre a questão do... Não é merchandising. Não é. Aí eu falei aqui, podia falar? Agora Não sei. Vamos descobrir depois. Vamos ver. então tá bom. Sobre o que cola e o que não cola. É o que tu faz com constância, né? O Adriano faz isso com constância. Certamente as ações dele andam alinhadas ao discurso. Então, é mais fácil, digamos assim, tu tirar a palavra, as expressões tradicionais, né? Do bolsonarismo, coisa e tal. E só mostrar com ações. E deixar os fãs, porque político também tem os seus fãs, enfim, os seus defensores, como qualquer outra marca tem. E deixar que eles façam esse trabalho. E muita gente passa trabalho por conta disso, porque lembra de colar muito perto da eleição. Opa, agora eu sou bolsonarista, agora eu estou colado com essa pessoa. Um exemplo que tá uma polêmica que tá rolando em Criciúma é sobre a questão da ida do PDT para essa chapa de apoio ao Vaguinho, de apoio ao PSD. Porque o PDT não é direita. Né? Então fica também essa coisa meio atravessada, fica um negócio meio esquisito. Então por isso, assim, porque tem coisa que não fecha, tem uma conta que não fecha, né? Mas assim, acho que talvez a questão do fenômeno Adriano, de ser um personagem interessante, mas ao mesmo tempo também ele é o candidato, né? Ele não precisa transferir para outro essa votação. É mais fácil. Então a gente tem o Orvino em São José. Porque o Orvino é o candidato, tinha uma dificuldade muito grande de comunicação, mas conseguiu melhorar isso.
e a gente vê a ex-prefeita Adeliana tentando se vestir de PL com alguma dificuldade. Teve uma reunião essa semana com o Bruno Melo, filho do governador, e a Adeliana e a Júlia Zanata, para tentar baixar a fervura, para que a Júlia pelo menos não atrapalhe a candidatura, porque a Júlia guia muito o discurso mais bolsonarista, mais radical, e a Júlia prometeu dar uma aliviada. Mas o que eu sinto, assim, nessa linha, ao mesmo tempo que não é só no PSD que tem gente tentando parecer bolsonarista. No próprio PL, tem gente que não veio dessa tradição. Esses dias me perguntaram em São José, quem é o candidato de direita em São José? Eu falei assim, mas é difícil achar que não seja. Mas assim, uma direita tradicional, uma direita dos partidos tradicionais de Santa Catarina, a Adeliana, que esteve no MDB e depois foi pro PSD e lá fez os seus mandatos, o Orvino, que é o vereador desde os anos 70, sempre por partidos mais à direita, mais conservadores, e os próprios, tem candidatura do Novo, tem candidatura do Podemos, então é difícil, só que todos eles, nenhum deles é o Sargento Lima, nenhum deles nem o Ricardo Guide é o Sargento Lima, né? Não, O Ricardo Guide também é uma pessoa da tradição. O Ricardo Guide tem uma sorte na vida, por mais que abram a porta pro Clésio passar de vez em quando, ele é primo, né? Então, sim, não vai apanhar que nem a Adeliana apanhou no começo. Mas o perfil do Guide, de ser uma pessoa que veio de um partido tradicional, era PPS, depois foi pro PSB, PSD, melhor dizendo, e agora está no PL, não é diferente da trajetória da Adeliana, não é diferente da trajetória que muitos que o bolsonarismo mais radical rejeita, trilharam, mas então tem alguns salvo-condutos são dados. Então tem que ver que personagem vai vestir. Uma ex-prefeita como a Adeliana, realizadora, 2 mandatos, que saiu bem aprovada. Por que ela tem que vestir um personagem que não é esse para ser candidato, para ser prefeita de São José de novo? Passar por tudo que passou, né, nesses últimos tempos. O Guide, a trajetória do Guide que é própria, por que ele tem que vestir um personagem? Nesse caso do Guide, é uma situação atípica, porque ele era um PSDista. Uhum. E ele continuaria sendo. Ele não sairia do PSD se não fosse as circunstâncias. É a clássica frase dele quando no evento para lançamento da pré-candidatura do Arleu, em que ele é vaiado pela claque petedista, e ele diz assim, o PSD não era assim. E aí fica o PSD não era assim, é uma coisa que é quase como se ele falasse, isso aqui não é o PFL que eu conheço. Porque o PSD é o herdeiro da tradição, daquela tradição meio aristocrática do PFL, né? Foi um momento que fica marcado na história política de Santa Catarina, esse momento, porque era um momento que as vaias poderiam continuar. E elas cessaram, assim, ó. Uma presença de espírito do Guide que muitos não acreditavam que ele tivesse, né? Exatamente. De achar a frase certa dele, que ia calar uma vaia. E ele tava muito nervoso naquele momento, porque era um ato final, digamos assim, né? Naquele evento do PSD, a promessa de ser o maior evento do Sul, enfim, do partido, reunir 2.000 pessoas, aquela coisa toda. E também um evento regional, mas que lançaria a pré-candidatura do Arleu. Quando o Guide chega, o cerimonial entrega o microfone e ele fala, acessa as vaias, aquela coisa toda, e se lança. E diz, eu sou pré-candidato, eu me coloco como pré-candidato a prefeito. Antes do que seria do dono da festa. Do dono da festa. E aí, foi a primeira informação que a gente recebeu, né? Estando lá, a gente estava lá. Mas a primeira informação que vem, o PSD já tem um pré-candidato. Agora vem um outro pré-candidato, mas aqui já tem, né? Então aconteceu tudo isso. Poucos dias depois, acho que coisa de 15 dias depois... Não, foram 20 dias depois, porque esse evento foi no dia 6 de março, ele saiu um pouco depois. Ele sai do partido, enfim, vai pro PL, mas nessas condições, ele ficaria no PSD. Então, eu acho que a situação dele é um pouco diferente, porque se não fossem as circunstâncias, ele não sairia para se encaixar no PL, né? Ele ficaria lá no PSD, também que é o perfil dele. Né? A gente vai ver, o PL vai crescer em Santa Catarina e vai começar a ter alas. Vai ter a turma que era do Jorginho lá no começo, antes do Bolsonaro entrar, a turma que entrou com o Bolsonaro. Porque é muita gente, né? Então a turma que entrou para a eleição municipal. Então vai começar o grupo ideológico. O PL vai começar a viver dilemas de partido grande, partido que tem alas, tem subdivisões, e isso é muito bom. Isso é bom pro PL. Isso é bom pro PL. Eu tava falando com a Manu Vieira aqui, a vereadora aqui em Florianópolis, que era do Novo, vivia dilemas do Partido Novo. E ela diz assim, e ela tá gostando de viver questões de um partido grande, onde tu tem suporte e também tu tem divergências, e é natural que tenha. O partido pequeno, às vezes, tem que pensar muito monoliticamente. O que tu acha dessa situação, Paulo? Eu acredito que nessa situação do PL,
vamos já adiantando até o próprio MDB, né? O MDB, É isso, a gente ficou na hora da transição. O MDB vive muito isso, né? Você tem alas, você conhece até muito melhor, né? Essa história do próprio Luiz Henrique. Você vê que o partido tem alas. Mas eu acredito ainda que o PL ainda vai viver essa força ainda, vamos dizer, de uma ala mais radical do partido, porque essas pessoas que estão chegando, vamos dar um exemplo, até a própria Adeliana. A Adeliana tem sofrido com isso, principalmente os ataques vindo da ala mais radical, como você já pontuou aqui. E essas pessoas que vão chegando, eu acho que o próprio Gaetten, o Jorge Gaetten, deputado federal, acabou sendo preterido e se encaixando no Republicanos. Acharam um espaço bom para ele. Mas sempre eu fui em eventos do PL e o Gaetten, ele era o mais... Na reforma tributária, primeira votação dele pelos republicanos, à vontade, conseguiu votar sim a reforma tributária e não virou assunto. E não virou assunto pela primeira vez. Pois é, e assim, ele eu acho que é um bom exemplo dessa parte ainda do PL. Ele vai ser... já saiu, né? Mas eu acredito que o PL, essa ala ainda mais radical, essa ala ligada mais ao bolsonarismo, ele vai ter um poder ainda muito forte. É como eu disse, o próprio Gaetten, Jorge Gaetten, foi um exemplo disso. Ele era o patinho feio, podemos dizer assim, ali dentro. E aí, vamos rearrumar ele e vamos colocar ele ali no Republicano. Só que agora tem uma briga que... A saída do Gaetten vai acender uma briga que estava adormecida em 2026. Quem vai ser o 22-22? Ih, vai ser uma briga. Vai ser uma briga boa. Porque a força do número é tão forte nessa questão do PL... que a pessoa podia estar... O Gaetten, com toda a resistência do núcleo bolsonaro, mais bolsonarista, mais radical, era capaz de se reeleger com esse número. É verdade. O Piara, o que eu ia falar? Esqueci? Ah, não, lembrei. A questão do PL, dos arranjos do PL. Agora, assim, ó, uma coisa tem que ser dita. Se o PL vai ter várias caras, ou pelo menos 2 alas, 3 alas, não sei quantas alas, mas a digital do Jorginho Melo, no modo como ele vem conduzindo o partido, merece ser estudado. Porque alguns movimentos que ele vem fazendo, a exemplo do Republicanos, a exemplo desse encontro entre a Adeliana e Júlia Zanatta. Eu lembro lá no começo também quando ele queria levar, ele abriu a porta, né, pro Daniel Freitas, e a galera fez um movimento porque não tem espaço, porque não vai dar. Ele trouxe o Daniel, bateu foto com todo mundo, elegeu todo mundo e seguiu a vida. O Jorginho tem um jeito dele de conduzir o partido, assim, ó, que eu acho que a gente ainda vai observar muita coisa, só 1 ano e meio de governo, né? Mas ele tem tido uma mão certa para fazer. Ele foi muito questionado na pré-eleição do governo, trouxe todo mundo, tá todo mundo brigando, e todo mundo se elegeu. E agora ele tá questionado porque ele é muito centralizador, define coisas por cima dos deputados da região e etc. Mas, se der certo... Dá muito certo. Se dá certo, ele sai muito grande. E eu tenho uma sensação seguinte, porque o Jorginho não cede nada pros aliados nas regiões. Eu tenho uma sensação de que o governador quer medir o exato tamanho do PL. Qual é o tamanho exato do 22, do PL, do Bolsonaro de Santa Catarina, para ele saber, não só para ele fazer o maior número de prefeituras nessa disputa com o MDB que deve ser, mas para ele saber se precisa ou não precisa de aliança na próxima eleição. Se ele lavar a égua nessa eleição municipal, o PL faz 100 e tantas prefeituras, ganha cidades importantes, ele vai dizer assim, gente, eu tenho aqui a Carol Detone e a Ana Campanholo para o Senado e vou deixar a Marilisa de vice e, muito obrigada. Nos vemos em outubro. Mas, é verdade. É verdade. Mas se acontecer o contrário, se esse jeito fizer, ele perdeu grande, não fez boas eleições nas maiores cidades, João Rodrigues reeleito, eu tô capaz de estar junto com ele, mas assim, perde Criciúma, perde Balneário Camboriú, perde Joinville, perde Blumenau, tá tudo aí errado. É hora de... Aí ele assim, João Rodrigues, tem uma vaguinha de senador pra ti aqui na minha chapa. Tu não tava afim? Tu não quer? Mas assim, o que ele tá fazendo é o que o PSD tá fazendo. O PSD não tá contrapondo o Jorginho por questão ideológica, nem em Criciúma, nem em Balneário, nem em Blumenau e Joinville estão em lados opostos por causa disso. É justamente o seguinte, se o PSD não fizer uma grande eleição, não sair com players vitoriosos, ele sabe que chega muito pequeno nessa mesa. Então, a própria disputa do MDB, o MDB e o PSD começaram a trocar figurinhas, onde é que a gente pode, onde é que eu posso me apoiar, tu me apoiar. O principal entrave ali é Itajaí, porque a candidatura do Osmar Teixeira tem uma
aparece bem nas pesquisas, e o Chiodini tá começando a ganhar um espaço. E o PL tem outra candidatura. Mas estão ensaiando laboratório sim, porque se o MDB tem uma prioridade de médios e pequenos municípios e a do PSD aos grandes, tem onde encaixar. E aí faz um fôlego. E aí que eu quero puxar o nosso novo assunto, o nosso segundo assunto, que já estamos com 30 minutos no primeiro assunto, mas a gente tá encaminhando o final, mas não pode deixar de falar. Mauro de Nadal assumiu o governo do estado por uma semana, Jorginho Melo numa missão no Portugal, a vice Marilisa Boehm na missão no Uruguai, e o Mauro de Nadal, além de fazer um evento de buscar os prefeitos e tal, ele levou o MDB inteiro praticamente, o primeiro time do MDB pelo menos, para Brasília, para encontrar os ministros que o MDB tem no governo Lula, Renan Filho, o Jader Filho, ministro dos transportes, ministro das cidades, o presidente nacional do partido, tal. Ele levou a bancada estadual inteira, levou o Jerry Comper, secretário municipal. O MDB tá unido como eu nunca vi. A dor ensinou a gemer, porque o MDB, quando tava bem, era uma brigaçada. O Luiz Henrique na ponta da mesa dizendo, para de brigar. Uma vez o Eduardo Moreira me disse que a última coisa que o Luiz Henrique falou pra ele antes de morrer, o Luiz Henrique tinha quebrado a perna e quebrado o pé e tava em Itapema, e todo mundo foi visitar o Luiz Henrique, e quem não visitou, ele falou com ele por telefone, uma coisa impressionante. Todo mundo lembra a última coisa que falou com o Luiz Henrique naquele final de semana. Mas ele disse e era um momento de briga muito forte entre o grupo do Eduardo Moreira e o grupo do Mauro Mariani. E aí o último conselho do Luiz Henrique era pra ele parar de brigar, que ele era o pau da barraca. Para de brigar. Em algumas versões dessa história, ele teria dito que ele era o pauzinho do sorvete. Mas a metáfora é por aí. Então, e era uma tônica do MDB, essas disputas. O MDB gosta de brigar na nossa frente. Então o MDB hoje, mesmo que tenha um Rafael Pezente, que tem uma posição muito mais próxima do bolsonarismo e contundente, o voto do Pezente contra a reforma tributária não surpreendeu ninguém, nem o MDB, então tá tudo certo. Pra mim, o Rafael Pezente é o deputado federal MDBista mais PLista de Santa Catarina. Isso é um fato. Ele fica bravo quando eu pergunto quando é que ele vai PL. Eu não vou pro PL, Maga. Eu disse, então tá bom. Então, ele não pode ir pro PL. Eu sei. Porque o Jerry Comper vai a federal daí e eles dividem voto ali na região. Mas ele é PLista. Mas E o Peninha já era, né? O Peninha, que é o antecessor dele nessa... O que colocou ele nessa disputa. Mas o MDB... Mas mesmo assim, tirando o presidente... E mesmo assim, o presidente tá na foto, tá junto, tá prestigiando. Só não foi lá tirar foto com o ministro e tal. Mas essa porta que o MDB faz com ministérios, tipo... o acerto com o Renan pra trazer de volta o dinheiro das rodovias federais que Santa Catarina colocou. É o Mauro que tá capitalizando, é o Chiodini que tá capitalizando. O eleitor pode achar os méritos que o governo Lula possa ter em Santa Catarina, que o eleitor não assimile por ideologia. O MDB pode pegar pra si, tá saindo porque é um cara nosso lá. Tenho minhas dúvidas. Também. Eu tenho minhas dúvidas pra caramba. Se tivesse duas opções agora pra apertar sim e não, nesse momento eu apertaria não. Paulo? Não, eu acredito que capitalize. Eu acredito que sim. E o Mauro tem feito isso muito bem. Acho que o Mauro tem feito essa coisa de ter levado até Brasília, de ter trazido várias vezes o Renan até aqui, levar a Renan até o Oeste, aqueles anúncios, como você mesmo falou, os anúncios das rodovias. Acredito que pode sim capitalizar. Eu vou votar sim. Vota sim. Eu vou dizer uma coisa, eu vou ficar aqui, eu vou dar um pouco Vai ser de o razão. fiel da balança. Eu sou o infiel da balança. Mas não, que é o seguinte, onde a obra sair e mexer com a vida das pessoas, isso pode ter uma suscetibilidade. Eu estive no Extremo Oeste recentemente, lá em São Miguel, eu vi bastante insatisfação com o governo Jorginho em relação a obras que estavam andando e pararam e estavam sendo retomadas, e expectativa por causa das obras que estavam sendo prometidas e estavam na expectativa para sair lá. Saindo obra, eu acho que afeta as regiões afetadas diretamente pela obra. Mas acho que grandes ganhos, e assim, o MDB tem que acertar muito esse discurso. Esse negócio de tá saindo porque é um cara nosso, porque se fosse um petista não saía, umas coisas assim. Eles andam muito no fio da navalha ali, né? E o PT também tá de olho nisso, né? Porque o PT também quer reverter essa situação eleitoral que tem em Santa Catarina. O PT já foi bem votado em Santa Catarina e perdeu essa condição. E
Eu já vi gente diante de tamanhos elogios que se fazem ao chefe superintendente do DENIT aqui em Santa Catarina, o Alisson, como é que é o meu sobrenome? Esqueci o sobrenome. Não, mas o Alisson Superintendente Andrade, o Alisson de Andrade. O Alisson, e eu já vi petista dizendo, sim, mas não é nosso, tá? Não tá trabalhando pra gente. Então, talvez por isso que tá executando também. Mas assim, essa questão de o que Obras Federais de Santa Catarina, a gente vê um aumento de orçamento muito grande, execução, mas politicamente ninguém tá capitalizando. Obra se capitaliza, alguém capitaliza isso. Na eleição municipal, não sei como é que vai ser. Acho que ainda percebo, pelo menos na rua, né? Pelo que vem da rua, que ou o MDB não está conseguindo fazer isso nesse momento, porque está lidando com grandes jogadores do PL e do PSD, então encontra essa dificuldade, ou a colheita disso vai ser mais lá na frente. E o Mauro de Nadal é libriano, tal qual o Ricardo Guide. Então ele toma as decisões... e os encaminhamentos... Pensando lá pra frente. Exato, pensando lá pra frente, mas ele não toma uma atitude rompante, se tu observar. Ele vai indo. Eu gosto muito de uma frase do Mauro de Nadal, numa entrevista que ele deu pra mim, sobre essa questão e tal, o bolsonarismo, a esquerda, confronto, polarização, o MDB sendo alguém que foca na questão do resultado. Ele disse uma frase que é uma frase que um bom marqueteiro talvez ganhasse dinheiro com isso aí. E trabalhasse bem isso aí, que é as pessoas estão cansadas da briga. Ele tem repetido muito essa isso. frase, as pessoas estão cansadas na briga, toda vez que eu levo adiante, eu sinto que tem Ressoa. Será que as pessoas estão começando a cansar da briga? Estão. Sabe por quê? Porque eu observo que quem opta pelo caminho do confronto direto em determinadas situações encontra também resistência. Eu falo isso de pré-campanhas. Tem pré-campanhas que estão indo para o confronto com outros pré-candidatos. E isso está ressoando de maneira ruim. O que antes era visto como, esse aí tem posição, tem personalidade, esse aí vai fazer. Agora não, porque cansa. A gente tá brigando desde 2016, 2013 começou, né? Mas enfim, intensificou ali em 16, 17, 18. A gente tá brigando desde então. E cansa mesmo. Quem não cansa de brigar? E acho que tá cansando sim. O Mauro repetiu isso, o presidente Mauro repetiu isso na sessão da Alesc itinerante em Criciúma, tanto na coletiva quanto nas entrevistas que deu para as várias rádios que estiveram lá. Ele tem repetido isso. Porque, e tá repetindo porque ressoa. As pessoas estão conseguindo... Opa, eu tô cansada? Tô cansada da briga. Tô cansada desse clima hostil, tô cansada desse negócio, tá? Cansa. Então, daqui a pouco... As famílias brigando, né? Na família, no trabalho. Sim. Brigas que... O Ciro Nogueira, que, aliado, ele fez uma observação essa semana de que o resultado lá na Europa, essa ala mais radical, principalmente da direita, deve repensar. Tem que se repensar porque as pessoas estão começando a não querer brigar. Então ele disse que a direita agora precisa também observar isso, porque esses resultados lá na Europa, né, na Inglaterra, na França, pode ser uma resposta para o Brasil, né, nesse sentido das brigas. Não quero mais briga e vocês estão radicais demais, então é uma coisa para você sentar e para você analisar. Essa questão muito bem lembrada, Paulo, do Ciro Nogueira, logo depois da eleição na França. Sim. O Espírito a mim mandou, espalhou, ou seja, está ressoando, que é uma avaliação do Ciro Nogueira, que é o seguinte: o posicionamento radical é válido, mas ele não é majoritário. Para ganhar a maioria, tu tem que falar com quem não é radical. Então, muitas vezes o bolsonarismo mais radical joga para a esquerda, ou uma suposta esquerda, todo mundo que não é igual. E aí, a Marine Le Pen lá na França já percebeu que isso tem um teto, porque obriga todos os outros a se juntarem, e os outros se juntam e acabam compensando isso. O que não diminui, não minimiza o crescimento dessa direita francesa mais radical. E aí ele fez essa leitura como quem diz assim, o PL é o radical e o PP não é tanto. Então, como quem diz, vocês vão ter que nos chamar para o jogo, para jogar juntos, para a gente conquistar a maioria. Muita gente da esquerda está lendo a eleição da França dizendo assim, isso aqui é o que tem que fazer no Brasil para combater o bolsonarismo. E eu escrevi a coluna pro Jornal ND que eu falei, isso já aconteceu, gente? O Lula eleito com Alckmin de vice, com o MDB no segundo turno, com a turma do Real dando um voto de confiança, que sempre foi oposição. E aí isso gerou um governo unicamente do PT, com mínimas concessões mais ao centrão
do que a quem foi frente ampla, isso aí já mostra que, sabe, tem que ter o pós-eleição, juntar todo mundo para ganhar uma eleição é uma coisa, já é difícil pra caramba, mas é muito mais fácil do que achar um governo de coalizão, ainda mais quando o protagonista se sente protagonista demais. Vou usar uma frase que tu já usou numa situação tua, numa questão de trabalho tua, que é assim, já aconteceu, só vocês que não viram. No Brasil já aconteceu, só vocês que não viram. Exatamente. Isso aí foi eu, jovem repórter do AN Capital na época, tendo que entrevistar o governador Luiz Henrique, depois que terminou no ato de nomeação dos secretários regionais do segundo mandato, a editora disse para eu perguntar para ele como que se o governo ia deslanchar depois daquilo, e eu fiquei 2 dias pensando como que eu ia fazer essa pergunta de uma forma amena, mas eu muito tímido, cheguei lá vários repórteres entrevistando o Luiz Henrique, eu lá 20 e poucos anos lá com meu gravador tremendo, como é que eu vou perguntar? Não achei a frase amena para perguntar aquela pergunta. Silvia Pinter, Silvia Pinter não, foi a Suzana Klein, muito obrigado. E aí ela disse, quando eu vi que ele tava indo embora, subindo as escadarias do TAC, eu olhei, agora eu tenho que fazer a pergunta. É agora ou nunca. E eu falei, governador, o governo agora deslancha. Ele parou naquela escada, ele se virou, ele me olhou com ódio e disse, já deslanchou há muito tempo, só vocês que não viram. Muito obrigado, governador, eu anotei no bloquinho. Tu contando essa história, o único erro que tem nessa história é que essa história, esse retrato final, não virou um quadro na parede ainda, porque dá pra fazer, tá? Ele gente, tirado... com essa memória histórica, Polícia de Santa Catarina e do repórter time do... eu quero agradecer demais. Maga, a gente já fez muitos podcasts, programa diário, entrosamento sempre muito forte, mas que bom trazer o Paulo para essa conversa também. Agora, todos os colegas aqui no Grupo ND, sempre um prazer imenso. Esse podcast, as presenças são rotativas, mas eu quero vocês muitas vezes aqui comigo. Sei que a Maga, às vezes, vindo de Criciúma, tem uma agenda lá que não é fácil, e os cristiumenses têm um ciúme dessa mulher. Tem um ciúme, porque eles acham que se tirar de Criciúma, elas vão roubar da região, mas tudo bem. E o Paulo aqui, continuarem insistindo, roubam mesmo. E o Paulo aqui, estreando em podcast mais uma vez. Então, prazer imenso contar com vocês. Esse programa tá no ar no Spotify, no YouTube, e ainda mais vai divulgar isso com bastante força na NDTV também. Mas é um prazer imenso e até a próxima. Obrigada pelo convite, obrigada, Paulo, e a todo mundo que coloca esse produto no ar. É um prazer estar aqui. Contem comigo sempre, organizando direitinho, eu venho sempre, com certeza. É bom demais conversar com vocês, conversar sobre política. Eu tava morrendo de saudade. Eu também tava, Maga. confesso que eu tava. Eu agradeço também o convite, estar ao lado desses dois, né? Como eu disse logo no início, eu sou ainda um iniciante perante essas duas figuras. Ouvir histórias como essa, né? Do pequeno repórter, do jovem repórter, é muito legal e desejo boas-vindas, né? Eu já disse fora daqui do ar, mas desejo boas-vindas. Acho que o Grupo ND estava precisando, né? E... Somar um olhar a mais. Um olhar eu precisava. Acho que essa iniciativa aqui também é louvável, muito louvável. Estávamos precisando. E que venha outras e podem me convidar que eu estarei aqui. Com esse time que tem aqui dentro, falei fora do ar, com esse time que tem aqui dentro, não ter um podcast com todo mundo conversando era um desperdício muito grande. Eu vim ajudar a fazer essa conversa acontecer. Lembrando que o programa tá no ND Play no YouTube e também no Spotify. E cada 2 semanas a gente tem essa conversa. Até a próxima.